Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa querida. E que cada um de nós possamos receber tudo aquilo que viemos em busca. E que a paz do Mestre Jesus possa tocar a nossa mente, o nosso coração para seguir a nossa jornada. Às vezes não tão fácil, mas com a sustentação divina a gente consegue ir adiante. E hoje nós vamos agradecer mais uma vez todo o auxílio que cada um oferece para que nós possamos manter as obras sociais da nossa casa, que é muito importante, não é? Porque a gente fala, né? Dentro da casa espírita a gente sente o quê? Um bem-estar, não é? Toma o passe, a gente vai para casa assim leve, gostoso. Então aqui dentro é tudo paz, é tudo gostoso, porque a energia é do alto que está aqui dentro, né? Nós estamos aqui para isso. Mas é lá fora que chove e faz sol, né? Então é lá fora que nós temos que mostrar a Jesus também, não só aqui, que nós estamos tentando fazer aquilo que ele pediu para nós, agasalhar, oferecer a água, o alimento. Então agradecer muito o auxílio para os irmãos em situação de rua, o enxoval das gestantes carentes que nós oferecemos, temos os trabalhos sociais que vai por aí afora, onde é necessário, quando chamam, e estamos sempre trabalhando. E também o auxílio para a nossa casa, para a manutenção da casa, né? É uma casa que pagamos aluguel, luz, água para beber, produto de higiene, enfim, uma infinidade de coisas que envolve. Então nós estamos usufruindo dessa casa e nós temos que nos unir para que ela continue nos servindo também, né? Cada um faz a nossa parte. E a gente não precisa esperar ser perfeito para fazer tudo o que precisa, porque se Jesus for esperar a nossa perfeição, a obra dele daqui não sai nem do papel, nem do evangelho, fica lá, gravado. Mas na nossa imperfeição, nós estamos buscando essa perfeição através daquilo que ele está nos oferecendo. De socorrer, amparar, não importa o que passe com a gente. Vamos fazer a nossa parte. Então, obrigado a todos por toda a ajuda e todo o auxílio que vem do coração, né? E hoje nós vamos receber a nossa irmã Rosimar, mais uma vez, que vem trazer uma palestra muito bonita, que ela vem falar, e que possa gravar na nossa mente e no nosso coração, ao retornar aos nossos lares, né? E tentar ver aonde a gente precisa, o que aquelas palavras, o que essa palestra tocou no nosso coração, né? Então nós vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento, pedindo a todos que possam relaxar os seus braços, relaxar as pernas, vamos relaxar o nosso pescoço, a nossa mente, vamos relaxar todo o nosso ser, que os nossos pensamentos agora sejam leves, tranquilos, para aproveitar esse presente que Deus está nos oferecendo. Esse momento de reflexão, de energias boas, palestras, o passe, é um presente que Deus está nos oferecendo e na maioria das vezes é a resposta para as orações que fazemos e para os pedidos que fazemos a Deus no momento de aflições. E muitas vezes a resposta está nesse momento. Então eu digo sempre que é um presente de Deus para nós. Que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível, com o coração tranquilo, em paz, com a mente harmonizada, confiantes no nosso amigo Jesus, que nunca há de nos deixar a pé, porque esse é o amigo que não abandona o amigo no meio do caminho. E é com muita gratidão que nós cumprimentamos com amor e carinho toda a espiritualidade aqui presente. Todos aqueles encarnados e desencarnados que estão nesse momento, a todos aqueles que vieram em busca de uma luz, que Jesus possa derramar a sua luz sobre cada um de nós, Senhor, sustentando e fortalecendo na jornada, para seguirmos adiante confiantes no teu poder. Cumprimentando com amor e carinho o mentor espiritual desta casa e sua legião de companheiros, que muito antecipadamente já preparam toda essa tarefa para nós. E assim, com muita gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior, aos mensageiros do bem,
nós vamos pedindo licença, Pai, para iniciar a nossa tarefa da noite, que seja de luz, que seja de paz, que seja de amor para todos nós. E que cada um possa receber aquilo que for do merecimento, aquilo que for justo e aquilo que for bom para a nossa evolução. E é com muita gratidão que elevamos a nossa prece, dizendo: nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Deus, nosso Pai Criador, Senhor dos céus e terras, Criador de tudo e de todos, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Assim seja, e assim será, graças a Deus. E vamos acolhendo com muito amor e carinho no nosso coração a nossa querida Rosimar, para que ela seja envolvida em muita luz, muita paz e possa transmitir a todos nós, com tranquilidade, tudo aquilo que ela se propôs a fazer. Boa palestra a todos nós. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos para um estudo, e hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. É um capítulo até pequenininho. Quando eu comecei a preparar o estudo, eu falei, olha, 2 subtítulos: indissolubilidade do casamento e divórcio. Bem pequeno, mas se nós formos estudar, se nós formos analisar cada passagem citada aqui sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio, nós podemos ficar aqui conversando até amanhã, porque tem muito assunto que nós podemos linkar nesses subtítulos do não separar o que Deus juntou. E nós estávamos estudando e gostamos sempre de buscar as obras básicas, alguma obra complementar da doutrina espírita, e nós encontramos neste livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, com mensagens de Emmanuel, uma mensagem muito linda também, que nós podemos utilizar aqui no estudo, que se intitula Uniões de Prova. E Emmanuel vem nos ajudar a entendermos as uniões de prova. Muitos aqui vão até se identificar com o que nós veremos nessa passagem. E nós buscamos um lado mais suave, mais light, de encararmos a separação, seria o divórcio, né? O casamento, através de uma mensagem de Richard Simonetti, neste livro, Um Jeito de Ser Feliz. Simonetti teve, né, quando esteve aqui na Terra, já não está mais entre nós, teve uma forma muito bem-humorada, uma forma muito doce, muito leve de encarar as situações que nós costumamos achar difíceis, dolorosas, né? E ele nos deixou uma mensagem que se intitula Salvação Matrimonial. E nós vamos passar por ela também no decorrer do nosso estudo da noite de hoje. E na indissolubilidade do casamento, foram perguntar para Jesus, para o tentar, se seria certo um homem abandonar a esposa, né? Na indissolubilidade. E Jesus respondeu: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio fez macho e fêmea, e disse por isso: deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á a sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim, já não são 2, serão só uma carne. Não separe, então,
o homem o que Deus juntou. E continuaram tentando Jesus. Por que então Moisés mandou dar sua mulher o divórcio, né? Mandou que o homem despedisse sua mulher? Aí Jesus respondeu: por causa da dureza dos vossos corações, porque permitiu repudiar as suas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa de traição e se casar com outra, esse também cometerá adultério. Aí mais na frente nós vamos entender o porquê dessa passagem de Jesus. E nós fomos pesquisar por que disse: não separeis o que Deus juntou. E lá no livro dos Espíritos, a primeira pergunta qual é? O que é Deus, né? E a resposta é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se nós temos para nós esse princípio de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tudo que Deus fez por nós e para nós é soberanamente bom e justo, pois é um dos atributos de Deus, ser bom e justo. Então, por isso, nós temos que entender que Deus nos ama e colocar no nosso dia a dia que o amor de Deus nos sustenta, nos dá bom ânimo, nos renova. E no casamento, o que é de origem divina é a união conjugal, para darmos continuidade à espécie. Mas as regras do casamento, estas são de natureza humana. E não existem dois países onde as leis sejam iguais. Existem países onde só a lei civil é válida para o casamento, mas em outros países, já casando-se só com o decreto, só com as regras da religião, já é válido. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral essa outra lei, que é a lei de amor. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, para que a mútua afeição entre o esposo e a esposa se estendessem aos filhos, e esses filhos fossem amados, fossem tratados para atingirem o progresso, para se melhorarem, assim como nós que aqui estamos, né? Todos nós já passamos pela infância, já demos trabalho aos nossos pais, né? Como costuma-se dizer, coloca uma estaca para conduzir aquela plantinha, e é o que os nossos pais fizeram conosco. É por isso que aqui estamos hoje numa casa espírita, e nessa em especial, cujo nome é Caminho da Luz. Aqui estamos, como aquela plantinha que busca a luz para se nutrir. Nós passamos também por esses momentos de receber dos nossos pais essa condução, de ter a preocupação, não que colocassem para a gente, você vai para a casa espírita, você vai se dedicar à doutrina espírita. Isso não. Isso nós já temos o livre-arbítrio de buscarmos a Deus. Independente de rótulo, Deus está em toda parte. Eu, em particular, fui criada por uma família muito católica. Meu pai tinha muito trabalho, muita ocupação dentro da igreja. Minha mãe também, na medida do possível, né? Ao criar os 11 filhos, ela sempre tinha alguma ocupação na igreja, mas conheci a doutrina espírita e nunca mais deixei. Fui só me dedicando, estudando, buscando nestes ensinamentos da codificação espírita
o que eu não conseguia encontrar em outros locais. E me identifiquei tanto que estou aqui até hoje, estudando a doutrina, buscando vivenciar os ensinamentos de Jesus à luz da codificação de Kardec. Então, quando Jesus disse: não separe o homem o que Deus juntou, devemos entender segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei instável dos homens, né? Porque nós sabemos que a lei dos homens está sempre mudando, né? Os homens criam, daqui a pouco aquela lei que servia alguns anos atrás já não atende hoje, já precisa passar por mudanças. E no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, fazendo o estudo, eu encontrei uma pergunta. Eu falei, nossa, essa pergunta é tão atual e já foi feita em 1864. Vê se vocês concordam comigo quanto à pergunta. A lei civil, então, é supérflua? E deveríamos retornar os casamentos segundo a natureza? Olha bem, em 1864 já se perguntou isso à espiritualidade. E o que os amigos espirituais responderam? Não, certamente, porque a lei civil tem por finalidade regular as relações sociais e os interesses familiares segundo as exigências da civilização. E por isso ela é útil e necessária, mas variável. Por isso vai mudando, né? A lei civil não permanece sempre a mesma. Como nós dissemos aqui no início, alguns países é válido somente o casamento civil, em outros só o casamento religioso. Aqui no nosso país, muitos querem, né, o casamento civil e religioso. Então, isso aí é muito da opção de cada um aqui no Brasil. E como eu citei para vocês sobre esse livro da Salvação Matrimonial do Richard Simonetti, eu achei muito interessante que ele citou aqui um casamento do ano de 1900. E após o casamento, o noivo, todo educado, pegou já a esposa, né, colocou na garupa do seu cavalo e foram para a lua de mel. E a 100 metros da festa, eles estavam sobre o cavalo tropeçou. Aí ele pegou a esposa com todo carinho e falou: ó, primeira vez. Passou mais 200 metros, o cavalo tropeçou novamente. Ele, segunda vez. Mais um pouco à frente, o cavalo tropeçou de novo. Na terceira vez, ele pegou a esposa da garupa do cavalo, colocou no chão, pegou a sua espingarda e descarregou toda sobre o cavalo. A esposa ficou muito nervosa. Imaginem, depois da cerimônia ali do matrimônio, ela toda feliz, ele vai e descarrega a espingarda em cima do cavalo. E ela ficou muito brava. Ela falou para ele assim: o que é isso? Matar o pobre cavalo apenas porque tropeçou 3 vezes? Você é um desalmado, um criminoso. Enquanto ela extravasava sua indignação, o marido só olhava muito sério, no fundo dos seus olhos, e falou para ela: primeira vez que ela se exaltou com ele. Olhem bem. A partir daquele momento, nunca mais tiveram problemas de discussão naquele casamento. Isso, meus irmãos, em 1900, né? Aquele tempo em que o marido falava: ó, esse livro aqui, a capa dele é azul. E a esposa, tá, é azul, né? Concordava, ficava quietinha para parar ali, para não ter mais discussão. E Simonetti nos fala que hoje em dia
essa solução foi natural naquela época, né? Machista. Não funciona nos tempos atuais, onde o feminismo militante despertou. Se o marido falar assim com a esposa, é provável que ela saque primeiro hoje em dia, né? Se bobear, ela vai responder à altura, ela não vai ficar quietinha. Hoje estamos mais para casamentos democráticos, de diálogo franco, às vezes franco até demais, que terminam em pancadaria verbal. Isso é triste, né? Não precisamos chegar a tanto. Um bom diálogo, com um pouco de fraternidade, de paciência, né? Com aquela água benta lá que a mãe do Chico recomendou, para nós enchermos a boca e, dependendo do que formos pensar, cuspir a água, tá, gente? Porque dependendo do que passa aqui na mente, a gente envenena a água. Se engolir é perigoso. Então põe a água na boca, fica quietinho e cospe. Porque se engolir, vai se envenenar com os próprios pensamentos. Porque nós geramos energia para nós mesmos. Alguém aqui já reparou, quando fica um pouco mais nervoso, quando sai daquele dia tranquilinho ali, à noite tem dor de estômago, tem dor de cabeça? Por que será? Porque nós geramos venenos para nós mesmos. Nós geramos, né, toxinas que nos envenenam. Por isso eu brinco, encheu a boca com água porque está nervoso? Não engole não, bota para fora, que vai limpar geral, né? Tirou da mente, não manda para o estômago não, joga fora. E Simonetti coloca para a gente uma outra situação de um casamento mais light. Um casamento bem ajustado. Combinei com minha cara metade que quando ela ficasse nervosa, eu iria dar um passeio no campo. O marido tinha 60 anos, mas aparentava 40. E todos perguntavam, por que nessa aparência jovem? E ele falou, quando ela fica nervosa, eu vou passear no campo. É uma solução original, mas não muito recomendável. Porque se o marido sai muito, furtando-se aos problemas domésticos, acabará não encontrando a esposa ao voltar para casa. Ou pior, pode encontrá-la com outro, né? Igual aqui, muitos têm o hábito de sair cedinho para pescar e só volta à noite quando está escuro. Ah, não, lá em casa está um vucu-vucu danado, uma tensão, vou pescar. Vai pescar, mas chama a esposa. Vamos pescar junto, né? Vamos fazer uma caminhada na praia. Quanta coisa boa nós temos aqui em Ubatuba. Eu, em particular, estou aqui há pouco tempo. Eu adoro tudo de natureza que tem por aqui. Mas sempre que possível, vamos eu e Valteir. Nada de um sair para meditar. Ah, não, você hoje está muito irritada, vou passear. Não. Nós temos essa cumplicidade de sermos parceiros. Por isso, não querendo dar receita de bolo aqui, mas estamos juntos há 42 anos. Não foi sempre assim, tá, gente? Não se iludam, porque casamento é como crochê. Tem pontos altos, tem pontos baixos, né? Tem aquele momento que você erra, tem que desmanchar e fazer novamente. Assim é o nosso casamento. Nós precisamos ter diálogo. O dia que o Valteir está mais irritado, eu fico na minha. É muito raro, ele está falando aqui, é muito raro. Muito raro. Ele fica nele vermelho assim, mas é o sangue europeu que deixa ele vermelho assim. Então, eu fico na minha. Eu vou vivenciar os ensinamentos da yoga. Eu pego meu crochêzinho, eu pego um bom livro e vou ler. Deixo ele extravasar o nervoso dele. A hora que eu vejo que ele já está mais de boa, vamos conversar, o que está acontecendo? Assim também, o dia que ele vê que eu não estou... Lá em casa é o contrário. Quando eu estou muito quieta, ele já sabe. E o que está pegando? Eu, ó, beleza. Só faço assim. Quando eu não quero conversar muito, ele já sabe que eu estou meditando comigo mesma. Então, ele já fica na dele, ele busca o futebolzinho dele lá, porque é um amante de futebol.
Nisso nós aprendemos a compartilhar, porque eu detesto futebol. Então, quando ele está vendo futebol, eu estou lá no meu crochê, no meu tricô, e a gente vai compartilhando o dia a dia dessa forma. Porque não posso também querer que ele faça só o que eu goste. Assim como ele também não faz só as minhas vontades. E casamento é isso. É esse compartilhar, essa troca do dia a dia, né? Porque no começo, nossa, encontrei minha alma gêmea. Mas, se nós colocarmos no outro todos os nossos sonhos, todas as nossas expectativas e esperarmos que ele faça por nós, nós vamos nos decepcionar, né? Nós temos que ser nós mesmos e respeitar as vontades do outro também e compartilhar, né? Até aqui tudo bem. Vamos ver o que está acontecendo, vamos sentar, vamos conversar. Infelizmente, nós vemos hoje em dia pouco diálogo. Muitas e muitas pessoas sempre ali, nas redes sociais. E deixam esse momento gostoso de conversa. Faz muita falta para o casal, principalmente. Para a família toda em geral. Lá em casa eu tenho até uma caixinha. Quando eu vejo que está todo mundo no celular, eu chego com a caixinha, põe aqui. Vou desligar o Wi-Fi, nós vamos conversar. É momento de união em família. É momento da gente estar ali trocando ideias. O que está acontecendo? O que você está fazendo de bom? E deixarmos um pouco as redes sociais. São boas? São. Nos trazem progresso, nos trazem informações. Mas temos que colocar limites. Como tudo na vida, né? Temos que colocar limites para que possamos dar continuidade à nossa convivência. E Simonete nos disse que o Espiritismo tem uma grande contribuição em favor da estabilidade matrimonial, mostrando-nos que, a par dos imperativos da natureza, defrontamos-nos no casamento com o desafio da convivência, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos eternos. E o viver não é tão difícil, né, gente? O mais difícil é o conviver. Se eu vou viver quietinha no meu canto, sozinha, eu com meus botões, tranquilo, né? Tem dia que eu vou chorar, tem dia que eu vou rir, mas se não tiver ninguém para eu compartilhar, vai ser muito pior. Eu não vou ter desafio nenhum. Eu vou cair naquela zona de comodismo. Para quê que eu vou me empenhar? Para quê que eu vou ser paciente? Não precisa. Sou eu comigo mesma. Então, a convivência, o desafio da convivência é esse, né? Nós sabermos a diferença, nós sabermos lidar com a personalidade do outro e o outro respeitar também a nossa personalidade. Por isso, nós somos diferentes, né? Na mesma mão não existe 5 dedos iguais. No mesmo corpo não tem 2 mãos iguais. Se nós formos comparar, cada mão é de um jeito. Assim somos nós, aqui vivendo em humanidade. Cada um é uma individualidade criada por Deus para o progresso e para a evolução. Trata-se de uma necessidade evolutiva, nos disse Simonete, que lembra antigo recurso para a limpeza de pregos. Ele diz para a gente aqui que antigamente não existia a tecnologia que temos hoje. Os pregos eram colocados dentro de uma caixa de metal e ficavam ali batendo como que numa centrífuga para se tirar as rebarbas. Olha bem, hoje em dia não precisa disso, né? O prego já sai prontinho lá na linha de produção. Além da eliminação das rebarbas produzidas pela nossa própria inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter o contato com a realidade. As pessoas que vivem durante muito tempo sozinhas enfrentam problemas nesse sentido. Dificilmente um eremita evitará excentricidades e esquisitices por falta de referencial.
de contato com pessoas que possam apontar as suas falhas, seus desvios de perspectiva na vivência e a apreciação da experiência humana. Viu que nós acabamos de falar aqui sobre viver sozinho? Um eremita nunca vai melhorar, ele vai ser sempre aquilo que ele foi quando ele foi morar sozinho, porque não vai ter ninguém para apontar. Se você fizer assim, você pode ficar melhor no que você faz. Porque às vezes a gente até se magoa, né? Poxa, você está falando que eu não faço direito? Não, você faz, mas dessa outra forma pode ficar bem melhor. E é isso que nós aprendemos na convivência. Aceitar a sugestão do outro e pararmos para nos autoconhecer. Nós vamos melhorando. Muitos casamentos terminam quando os cônjuges descobrem, após passada a euforia dos primeiros tempos, que a alma gêmea se transformou em algema, né? Nos disse Monetti. Só o amor próprio, o amor impulso sexual, é instantâneo. O amor de verdade, o amor sentimento profundo de comunhão, é um projeto para a vida toda. É como uma plantinha, né? Que a gente põe a sementinha ali e vai regando e vai adubando. Ela só vai crescer, né? Tem planta que gosta até de que nós cheguemos lá e façamos um carinho. Igual nós presenciamos agora quando chegando o Diego ali, cuidando das plantas. As plantas precisam disso, assim o nosso dia a dia. Quem não gosta de um elogio sincero? Não é uma bajulação, gente. Um elogio sincero. Não faz tão bem? Quando alguém chega e fala, nossa, você está bem hoje, você está mais alegre, você está mais comunicativo, você está sorrindo à toa. Mas aquele sorriso verdadeiro, né? Aquele sorriso, né, de propaganda de margarina, não. Aquele sorriso que vem do coração, que você está realmente em paz com você mesmo. Isso é muito bom. E Simonetti nos diz aqui que Allan Kardec nos oferece uma fórmula mágica, que é a própria bandeira do Espiritismo em favor de um mundo melhor. E qual é a bandeira do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Olha só. Talvez soe um tanto vago, nos disse Monetti, proclamar que é preciso praticar a caridade no lar para salvar o casamento. Afinal, como será isso? Né? Praticar a caridade em família? Com o esposo, com os filhos, com a sogra, com o cunhado. Será que nós precisamos? Vamos ver o que eles nos recomendam aqui. Poderíamos definir como uma ginástica diária, onde os principais exercícios são perdão, tolerância, atenção, respeito e renúncia. 5, cabe na palma da mão, né? A gente não precisa decorar. Só vivenciar. O perdão é o treino da compreensão. Se procurarmos compreender o familiar, sem o vinagre da crítica, identificaremos em seus momentos menos felizes a simples exteriorização de conflitos íntimos, em que se debate e não nos magoaremos. Olha bem, às vezes um familiar nosso está mal-humorado, está azedo naquele dia ali como um vinagre, e ou nós deixamos quietinho, ou nós tenhamos a caridade de perguntar o que está acontecendo. Você quer conversar? Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo? Vamos conversar sobre isso? Por que você está assim hoje? Não é o seu normal, não é o seu perfil, como se diz hoje, né? O que está acontecendo? Isso é o perdão, que é o treino da compreensão. Às vezes, um dos dois está mais agitado naquele dia, nós termos essa compreensão. A tolerância é o treino da aceitação. Cada ser humano está numa faixa de evolução. Não podemos exigir mais do que o outro tem para dar. E ninguém é intrinsecamente mau. Somos todos filhos de Deus. É preciso lembrar ainda
que as pessoas tendem a comportar-se da maneira como as vemos. Lembra que eu falei da energia? Se nós colocamos uma determinada energia, quando nós começamos a olhar para a pessoa assim, ih, que pessoa esquisita, aquela ali parece que não gosta de conversar, nós vamos jogando essa energia para a pessoa e de repente a pessoa se torna ranzinza, não quer papo mesmo, vai saindo de fininho, porque você começou a mentalizar isso para ela. Nós ainda não conhecemos a força do nosso pensamento. Se nós soubéssemos o quanto um bom pensamento ajuda, nós mudaríamos a nós mesmos bem mais rápido do que nós temos a intenção de mudar e mudaríamos todos que conosco convivem, porque pensamento é energia. E qual energia nós colocamos na nossa convivência diária? Será que nós estamos colocando a aceitação do outro, a compreensão? Nós já passamos por duas, né? O perdão que leva à compreensão, a tolerância que leva à aceitação. E a atenção? A atenção, nos diz aqui Richard Simonetti, é o treino do diálogo. No momento que você passa a dar atenção para a pessoa, ela vai querer conversar com você. Pode ser que aquele dia ela nem está muito afim de papo, mas se você deu atenção, você parou o que você estava fazendo, você já está treinando ali. Pode ser que naquela hora exata ela não queira, mas depois ela pode se abrir. Diz André Luiz que quando os componentes de uma família perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa o lar. Isto ocorre porque estamos habituados ao monólogo, isto é, a falar, exigir, sem escutar e acatar. É preciso saber ouvir, dar atenção ao que dizem os familiares e, principalmente, reconhecer que nos momentos de divergência, eles podem estar com a razão. Olha só. Muitas vezes nós temos o hábito, né, de falar muito e ouvir pouco. Mas Deus, na sua sabedoria, nos deu uma boca e 2 ouvidos. Né? Para quê? Para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Às vezes, disse aqui no finalzinho, ó, a pessoa está agitada, está divergindo do que você colocou ali, e quando nós vamos analisar com calma, ela está com a razão. Né? Mas, como nós já estamos treinando aqui o perdão, nós vamos compreendê-la, né? Nós vamos chegar e vamos falar, olha, não é que você estava com a razão? Naquele momento ali que eu não concordei muito com a sua ideia, né, a gente divergiu sobre aquele assunto, você tem razão. E isso é conviver em família, né? Isso é respeitar a diferença do outro. E o respeito é o treino da educação. Lamentável observar como é grande o número de lares onde as pessoas discutem, brigam, xingam-se e até se agridem, gerando uma atmosfera psíquica irrespirável que torna todos nervosos e infelizes. O problema é que, fundamentalmente, de educação, não apenas o verniz social que recebemos na escola, mas também a autoeducação, a disciplina das emoções, reconhecendo que, sem respeito pelos outros, caímos na agressividade, que é o argumento dos brutos, dos habitantes das cavernas. Quando nós não temos a educação de respeitar o momento do outro, muitas vezes nós agimos, né, como disse aqui, os habitantes das cavernas. Nós queremos impor a nossa vontade e esquecemos da educação, da paciência, da tolerância, da compreensão. A renúncia é o treino da doação. Há algo de fundamental para nós, sem o que a nossa alma definha, qual uma planta sem alimento, chama-se amor.
Quantos lares estariam ajustados e felizes? Quantas separações jamais seriam cogitadas se num relacionamento familiar, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs, transmitissem com frequência aquele gesto simples de falar, sabe, eu gosto de você. Ou então, hoje você está mais tranquilo, hoje você está mais bonito. Gestos simples da convivência no dia a dia que faltam muitas vezes nos lares, como Simonete disse aqui. Lares que deixaram de existir por falta de diálogo, por falta de compreensão. Com semelhantes exercícios em torno da caridade, descobriremos no lar afinidades novas, motivações renovadas, afetos insuspeitados a garantirem uma vida familiar saudável e feliz. Olha bem, com essa ginástica que ele nos sugeriu, né? Dos 5 sentimentos, que é o perdão, para treinarmos a compreensão, a tolerância, para treinarmos a aceitação, a atenção, para treinarmos o diálogo, o respeito, para treinarmos a educação, e a renúncia, para treinarmos a doação. Olha só, quantas vezes nos falta essa ginástica? É fácil? Não é. Todos nós que aqui estamos em busca de nos melhorarmos. Nós estamos no mundo de provas e expiações e somos espíritos ainda imperfeitos, por isso aqui estamos. E como eu mencionei no início, nesse livro da Esperança, que traz mensagens de Emmanuel, nós falamos das uniões de prova. E Emmanuel fala aqui das mãezinhas que sofrem com os filhos problemáticos, do esposo arbitrário e rude, como aquele lá do casamento de 1900, né? Que queria tudo ali, ó, na ponta da espingarda dele, senão não estava bom para ele. E Emmanuel fala, os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente a pavorosas quedas morais. Olha só. Nós que estudamos a reencarnação, Emmanuel vem nos lembrar que nós estamos aqui resgatando erros de vidas passadas. E essa doutrina abençoada nos mostra isso, que cada um de nós que aqui está é para nos melhorarmos, como pai, como filho, como esposo, como esposa. E o outro subtítulo do nosso estudo da noite é o divórcio. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato, né? Ninguém vai buscar um divórcio porque do dia para a noite, não quero mais ficar com você, não. Já deu, nosso prazo de validade venceu. Não. É um desgaste que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, quando a pessoa chega a buscar o divórcio, é porque já não tem mais o que fazer. Mas o divórcio não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse Jesus: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Jesus falou, né? Que naquela época, nós que lá estávamos, tínhamos corações endurecidos ainda. Então, Jesus não era contra. Não tem mais respeito, você não cuida, você não trata bem mais, melhor separar. Não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido, o que Jesus colocou. Demonstra que desde os tempos de Moisés, o casamento não tendo mútua afeição, a separação poderá ser necessária.
E Jesus acrescentou: no princípio não foi assim. Na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões eram baseadas na simpatia recíproca e não na vaidade, na ambição. Não davam motivo à separação. Quantos e quantos casais se unem porque, nossa, que corpão bonito, nossa, aquele ali malha todo dia, é aquele que eu quero casar. Depois de 40 anos, cadê tudo aquilo? É a lei da gravidade. Quando eu e Valteir nos casamos, eu não tinha rugas. O Valteir era fininho como uma tábua de passar. Mas com o passar do tempo, tudo vai mudando. E se tem amor, se tem respeito, se eu vejo no outro aquilo que eu quero de bom para mim, nós vamos superando as dificuldades. Não é? O tempo só vai melhorando o casamento. Tem um provérbio que diz que o casamento é um lugar onde quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Eu não concordo. Porque o casamento, você vai melhorando o casamento. E tem outro que diz que o casamento é o túmulo do amor. Também não concordo. Porque o casamento, nós podemos fazer dele um jardim e não um túmulo. Se nós colocarmos todo dia ali uma pequena virtude que o outro tenha e começarmos a adubar essa virtude, com certeza vai florir e virão os frutos. Como no nosso caso, o fruto do nosso casamento são 2 filhos e agora um neto. É isso o desafio do casamento, é isso a recompensa de todo esse treino que nós vimos aqui, dessa ginástica diária. E a questão 621 do Livro dos Espíritos é onde está escrita a lei de Deus. Se todo casamento for baseado na lei de Deus, né, a resposta, deixa eu falar primeiro a resposta, é na consciência. Se nós buscarmos ouvir a nossa consciência, que está lá gravada a lei de Deus, nós vamos viver melhor. Nós vamos fazer para o outro o que nos recomendou Jesus, fazer ao próximo tudo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Não é assim? Que Jesus falou, se eu quero viver bem, eu devo usar de empatia. Mudou-se o título, né? Mas o conteúdo é o mesmo. É me colocar no lugar do outro. Poxa, passou o dia inteiro trabalhando, deve estar cansado. Vou chegar, vou fazer um prato que ele gosta hoje, vou caprichar mais na refeição, porque hoje o serviço foi mais puxado. Ficou, às vezes, 12, 18 horas dentro de uma metalúrgica, o que foi que o Valteir passou 18 anos, ou mais, né? 25 anos, às vezes passava 18 horas dentro de uma metalúrgica, e eu em casa com as crianças me preocupava. Nossa, lá dentro, hoje em dia até notícia, né? A CSN está poluindo muito Volta Redonda, que há muitos anos já é chamada de cidade do aço, agora realmente está se tornando, porque o pó que ela joga na cidade está enchendo de fagulhas minúsculas de aço para todo lado. É nós nos colocarmos no lugar do outro, que muitas vezes passava 18 horas lá dentro da empresa, e eu preocupada em casa com ele, preparava uma refeição diferente, porque eu adoraria. Se eu tivesse tido um dia puxado, não é tão bom você chegar em casa, encontrar o seu prato predileto, encontrar a casa em harmonia, muitas vezes as crianças até dormindo já, porque o exercício da profissão exigia que ele ficasse muito tempo, saía, acontece com muitos pais, não só com o pai dos meus filhos, com muitos pais acontece. Sai, os filhos estão dormindo, chega, os filhos já foram dormir, né? Mas isso faz parte de todo o aprendizado. E eu só agradeço, porque eu pude estar junto dos nossos filhos quando ele precisou
estar trabalhando. É gratidão a Deus, é gratidão à espiritualidade amiga que nos deu forças para nos mantermos assim, vivenciando as dificuldades, vencendo, superando limites. E se nós buscarmos na nossa consciência, nós encontraremos a lei de Deus. E a lei de Deus é amor. Deus é amor. Quando nós colocamos amor em tudo que nós fizermos, nós já teremos feito metade do nosso trabalho. Porque o amor, ele vai facilitando a forma de nós enfrentarmos as dificuldades. Ele vai amenizando o que antes nós achávamos tão difícil. Quando nós colocamos amor, quando nós colocamos interesse numa tarefa, ela se torna fácil. Porque nós colocamos o nosso melhor. E é isso que Deus quer de nós, né? Quando nós escolhemos esse título, não separeis o que Deus juntou, não foi só com relação ao casamento, foi com relação a tudo. Nós que aqui estamos unidos nesta casa de caminho, é uma união de Deus, porque nós estamos buscando uma convivência fraterna, nós estamos buscando o nosso autoconhecimento, nós estamos buscando o viver em harmonia no nosso local de trabalho, com os nossos vizinhos e não pode deixar de ser com a nossa família, que é o nosso cadinho de purificação, que cada um tem o seu desafio familiar, né? Nós sabemos que cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles para conviver. Então, que nós possamos colocar sempre amor em tudo que formos fazer, mesmo que esteja difícil, mas confiantes de que Jesus está no leme de nossas vidas, que Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, sabe o que cada um de nós, seus filhos tão amados, precisamos. E aqui estamos para resgatar, mas principalmente para crescer, para progredir, para evoluirmos como espíritos eternos. Que o amor de Deus, que a paz de Jesus nos envolva e que possamos assistir um vídeo juntos agora, que vem nos falar sobre almas enamoradas. Muita paz, meus irmãos. Almas enamoradas. Geralmente na juventude do corpo que temos despertado o interesse em buscar o sexo oposto para compartilhar dos nossos sonhos. Quando encontramos a alma eleita, o coração parece bater na garganta e ficamos sem ação. Elaboramos frases perfeitas para causar o impacto desejado, a fim de não sermos rejeitados. Então tudo começa. O namoro é o doce encantamento. Logo começamos a pensar em consolidar a união e nos preparamos para o casamento. Temos a convicção de que seremos eternamente felizes. Nada nos impedirá de realizar os sonhos acalentados na intimidade. Durante a fase do namoro, é como se estivéssemos no cais observando o mar calmo que nos aguarda e nos decidimos por adentrar na embarcação do casamento. A embarcação se afasta lentamente do cais e os primeiros momentos são de extrema alegria. São os minutos mais agradáveis. Tudo é novidade. Mas como no casamento de hoje observa-se a presença do ontem, representada por almas que se amam ou se detestam, nem sempre o suave encantamento é duradouro. Tão logo os cônjuges deixam cair as máscaras, afiveladas com o intuito de conquistar a alma eleita, a convivência torna-se mais amarga. Isso acontece por estar juntos espíritos que ainda não se amam verdadeiramente, que é o caso da grande maioria das uniões em nosso planeta. Assim sendo, tão logo a embarcação adentra o alto mar e os cônjuges começam a enfrentar as primeiras tempestades, o primeiro impulso é de voltar ao cais, mas ele já está muito distante. O segundo impulso é o de pular fora da embarcação, e é o que muitos fazem. E como um dos esposos ou os dois tem seus sonhos desfeitos, logo começam a imaginar que a alma gêmea está se constituindo em algema
e desejam ardentemente libertar-se. E o que geralmente fazem é buscar outra pessoa que possa atender suas carências. Esquecem-se dos primeiros momentos do namoro, em que tudo era felicidade, e buscam outras experiências. Alguns se atiram aos primeiros braços que encontram à disposição, para logo mais sentir novamente o sabor amargo da decepção. Tentam outra e outra mais, e nunca acham alguém que consolide seus anseios de felicidade. Conseguem somente infelicitar e infelicitar-se a si mesmos na busca de algo que não encontram. Se a pessoa com quem nos casamos não era bem o que esperávamos, lembremo-nos de que se a escolha foi feita pelo coração, sem outro interesse qualquer, é com essa pessoa que precisamos conviver para aparar arestas. Lembremo-nos de que na Terra não há ninguém perfeito e que nossa busca por esse alguém será em vão. E se houvesse alguém perfeito, esse alguém estaria buscando alguém também perfeito, que certamente não seríamos nós. Você sabia que os casamentos são programados antes do berço? Nós planejamos antes de nascer se vamos ou não casar, com quem iremos nos casar e quem serão nossos filhos. Assim, temos o cônjuge que merecemos e o melhor que as leis divinas estabeleceram para nós. Dessa forma, busquemos amar intensamente a pessoa com quem dividimos o lar, pois é só assim que conseguiremos alcançar a felicidade que tanto almejamos. Boa noite, irmãos. Vamos, em primeiro lugar, agradecer a nossa irmã Rosimar pelas palavras aqui proferidas. Eu espero que possa ajudar muitos casamentos aqui, que a gente sabe que nunca são perfeitos, mas são uma prova para nós e um aprendizado. Então hoje eu trouxe uma oração aqui chamada Prece de Cáritas. Então vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, fechar os olhos e oremos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Sois bondade, sois beleza, sois perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aguardar agora em silêncio, com os pensamentos elevados ao Mestre Jesus, para que possamos aproveitar da melhor forma possível o benefício do passe.